Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Estação SUS. Eu sou Joselice Isabel, assessora jurídica do CONASENS, e o tema do videocast de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que trata sobre a proteção de dados pessoais e busca implementar uma nova cultura de proteção de dados. É uma legislação de extrema relevância que traz muitos desafios em sua implementação, seja em decorrência da densidade dessa legislação, como também da diversidade, existente entre 5.570 municípios brasileiros. Aqui comigo hoje temos o nosso convidado, o Bruno Basso, que é procurador do município de Florianópolis. Bruno, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço extremamente pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Olá, inicialmente quero agradecer o convite. Tenho certeza de que será um programa leve, rico e muito esclarecedor a todos os gestores e colaboradores da área da saúde. Sejam todos bem-vindos. Bruno, a LGPD ela traz normas gerais a respeito do tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, mas não somente nesses meios. E isso inclui uma série de obrigações que precisam ser implementadas, inclusive pelos entes públicos. E, embora ela tenha entrado em vigor em 2020, nós ainda vivenciamos um cenário de muitas dúvidas, a respeito de sua aplicabilidade, um pouco conhecimento prático sobre as questões que a envolvem, inclusive no que se refere ao entendimento sobre conceitos básicos mesmo, porque às vezes o que parece evidente para o outro gera inúmeras dúvidas. Então, considerando os diferentes níveis de maturidade no âmbito nacional, eu gostaria que você falasse um pouco desse início, ao nosso bate-papo, versando um pouco sobre os dados, quais dados são protegidos pela LGPD? A gente sempre fala que a lei geral é de proteção de dados pessoais. Se são pessoais, são de pessoas naturais, pessoas físicas. Então, a gente começa pelo que ela não trata. Ela não trata dados de pessoas jurídicas. Então, o foco principal é dados pessoais de pessoas naturais. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela faz uma breve diferenciação. Ela explica que dados pessoais de pessoas naturais são dados que, de alguma forma, identificam a pessoa. Então, a gente pode falar do número do RG, do número do CPF, do número do Cadastro Nacional de Saúde. Então, de alguma forma, esses dados tendem a identificar a pessoa. Mas a LGPD ela traz uma diferenciação importante. Ela fala também de dados pessoais sensíveis. E quais são esses dados? São dados que, se de alguma forma vierem a ser expostos, pode trazer algum tipo de prejuízo à pessoa. Então, a gente pode falar, por exemplo, da convicção política da pessoa, da opinião, que de alguma forma pode trazer algum tipo de situação que discrimine aquela pessoa. Então, a origem étnica da pessoa e, principalmente, dados pessoais relativos à saúde da pessoa. Então, quando a gente fala de dados pessoais à saúde, a gente está falando de dados muito delicados, que a gente tem que ter um tipo de cuidado muito maior do que apenas os dados pessoais naturais. Então, de uma forma muito resumida, quando a Lei Geral de Dados Pessoais veio a começar o início da vigência dela, ela foi muito clara. Qualquer tipo de pessoa natural tem dados pessoais. Então, tomem cuidado, podem tratar, mas com alguns cuidados adicionais. Então, basicamente, é disso que trata a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E uma observação muito importante, ela não veio para burocratizar ou proibir o tratamento de dados pessoais, ela veio justamente para regulamentar algo que estava necessitando ser regulamentado. Então, é um avanço muito grande para o ordenamento jurídico brasileiro e eu tenho certeza que a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí daqui para frente. Perfeito, Bruno. Essa questão que você pontuou é de extrema relevância porque traz para a realidade das secretarias municipais de saúde o nível de atenção que é necessário ter a partir do momento que ela lida com um universo imenso de dados sensíveis e que, embora a obrigação seja de implementação, seja do ente como um todo, que a prefeitura vai ter que se organizar para implementar a LGPD em todas as suas pastas, mas a saúde precisa estar atenta, obviamente, dada a sensibilidade de dados que ela lida no seu cotidiano. Então, partindo dessa questão, onde o município ele é classificado como um agente de tratamento, o efetivo controlador de dados, e a parte da saúde, indiscutivelmente, é atingida, porque ela faz parte de toda essa engrenagem, eu gostaria que você exemplificasse algumas medidas prioritárias a serem adotadas na esfera municipal, considerando a necessidade de atendimento da lei. De fato, ela está vigente e as prefeituras precisarão se adequar. Muito boa essa pergunta, e até antes de falar das medidas prioritárias,
a gente precisa fazer uma breve introdução. Às vezes, há uma certa confusão de quem é o controlador. Será que é o município ou será que é a Secretaria de Saúde? E é pacificado, isso a gente pode trabalhar com bastante tranquilidade, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados já se posicionou, que o controlador é o município. Então, o que eu penso que é importante em termos de medidas prioritárias? Cumprir o que está na legislação. É claro que a legislação ela exige uma série de controles, uma série de implementação de requisitos, mas a gente sempre deve começar, no que diz respeito ao poder público, pelo artigo 23. E o artigo 23 tem basicamente 2 incisos. Então, as medidas prioritárias elas devem começar por aí. Quais são esses incisos? O primeiro que diz que as secretarias municipais de saúde devem, sim, dar transparência ao tratamento de dados pessoais, ou seja, a gente precisa falar de um documento chamado Registro de Operações de Dados Pessoais, em que nesse registro a gente coloca justamente com quem nós estamos compartilhando os dados pessoais, qual é o tempo, qual é a finalidade. Então, o artigo 23, inciso 1, é uma grande prioridade, ou seja, por onde começar? É claro que a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa ter um comitê, mas a gente não pode abrir mão desse documento, Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais, porque o artigo 23, inciso 1, exige isso. E o segundo inciso é muito claro, a presença ou a designação de um encarregado de tratamento de dados pessoais. Então, dentro do grande arcabouço que é um programa de governança em privacidade, a gente precisa dar destaque a 2 pontos urgentes. A elaboração do registro de operações de tratamento de dados pessoais, em razão do artigo 23.1, e a nomeação de encarregado de proteção de tratamento de dados pessoais. Bruno, com relação a essa questão, existe uma diversidade, né, como já foi pontuado, imensa no território nacional. Então, muitas vezes a secretaria ela não vai ter a governabilidade de executar todas as atribuições que a norma apresenta, né? Em verdade, a prefeitura precisa fazer essa adequação e a pasta da saúde precisa estar atenta e conectada a esse projeto maior para que ela desenvolva todas as suas atividades pautadas, né, sob a égide da legislação, né? Seria correto dizer que caberá, né, ao ente municipal, através da sua prefeitura, efetuar a implementação e, obviamente, que todas as suas pastas acompanhem, tendo a saúde, né, uma atenção especial com relação à questão dos dados sensíveis. Com certeza, e a gente sempre recomenda que o comitê que venha a ser formado ou que já esteja formado seja composto de uma forma multissetorial. Então, não adianta a prefeitura criar um comitê apenas na Casa Civil ou no gabinete do prefeito, sem, evidentemente, ter a participação das secretarias municipais de saúde. Afinal, o maior número de dados sensíveis está sendo tratado lá. O único ponto que a gente sempre alerta é que não adianta também falar, bom, eu não fui convidado, logo eu também não posso ser responsabilizado ou cobrado e eu também não posso ter algum tipo de eventual participação. Então, o que a gente sempre recomenda? Se a Secretaria Municipal de Saúde não está no comitê, que levante a mão e peça para participar. E se eventualmente o gabinete do prefeito não tiver convidado, que convide, porque o tratamento de dados pessoais sensíveis tem muitas particularidades. E a gente tem inúmeros contratos e convênios e outros instrumentos semelhantes que está tratando de compartilhamento de dados pessoais. Então, a gente precisa tomar essas 2 grandes medidas. Fazer com que a gente tenha uma transparência na divulgação dessas informações, tentar, de alguma forma, elaborar esse registro de operações. Bruno, não sei nem por onde começo. Tem uma série de documentos, inclusive, que a NPD recomenda. Então, o site da NPD é muito importante como uma fonte de obtenção de informações ricas e também a nomeação desse encarregado. Bruno, a prefeitura entendeu que deveria ter apenas um encarregado para toda a prefeitura. Muito bem, mas para a área da saúde, pensem que tem que ter um ponto focal muito claro, muito específico, porque, de alguma forma, esses dados pessoais sensíveis que estão sendo tratados vão acabar reverberando lá em cima do gabinete do prefeito. Então, essas são as medidas que eu entendo como prioritárias e que, de alguma forma, precisam ser implementadas de forma urgente. Eu acho que a lei, a LGPD, ela vem para tentar trazer esse avanço, esse novo fôlego e uma evolução nessa cultura de proteção de dados. O conceito de sistemas de informação, por exemplo, ele abrange muito mais do que as questões tecnológicas, né, do que os maquinários, do que os computadores, as redes, né? O papel, ele também pode ser classificado como um sistema de informação a partir do momento que ele faz, né, ele tem aquele registro de dados sensíveis, por exemplo. Como você enxerga que poderia ser potencializada essa disseminação da cultura de proteção de dados no âmbito da administração pública municipal, considerando os diferentes níveis de maturidade?
Bom, cultura não nasce do dia para a noite. Então, eu gosto muito de utilizar a expressão básico bem feito. A gente não precisa querer sair do 0 para o 10 em alguns poucos meses. É algo muito novo. Então, a gente tem que começar pelo básico. Mas quando a gente fala de cultura, eu gosto muito de utilizar uma analogia de uma gangorra, em que de um lado a gente tem os controles internos da organização e do outro a gente tem uma cultura. E quando a gente fala de conformidade, a gente sabe que quanto menos cultura se tem na organização, mais controles precisam ser impostos. Por exemplo, eu não sabia que não podia compartilhar a senha. Então, vamos colocar como um controle. É vedado o compartilhamento de senha, uma vez que pode ter acesso a dados muito sensíveis. Eu não sabia que não podia deixar o prontuário do paciente em cima da mesa. Sim, é o que a gente chama de política de mesa limpa. Então, quanto menos cultura aquela organização tem, a gente precisa impor, num primeiro momento, vários tipos de controles que, de alguma forma, restringam essa cultura anterior, que era a cultura do não vai acontecer nada, a gente pode fazer o que quiser, a gente pode compartilhar a senha, a gente pode deixar os documentos sensíveis em cima da mesa e que nunca aconteceu nada. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela trouxe a implementação de um programa de governança e privacidade com o objetivo de melhorar a cultura de privacidade e proteção de dados, mas em razão dos níveis de maturidade que a gente ainda tem hoje, níveis, na sua grande conformidade, ainda baixos, distantes de uma realidade em que o legislador, de alguma forma, sugeriu na lei, eu sempre digo o seguinte: começamos pelo básico. Então, não vai diretamente para o sistema, não vai diretamente para software, começa com papel. Hoje, grande parte das informações sensíveis ainda estão em papéis, em prontuários físicos, em gavetas sem chave, em cima da mesa. Então, a gente sempre deve começar a mudança de uma cultura pelo básico. Então, a gente precisa começar com uma nova visão em relação a papéis, né, a documentos físicos, então ter algum tipo de controle um pouco mais assertivo em relação a documentos físicos. E num segundo momento, em que a gente já tem algumas medidas de orientação para as pessoas, então a gente tem que começar orientando e não cobrando, exigindo, punido, a gente tem que começar orientando. Aí sim eu penso que a gangorra começa a ter um maior equilíbrio e a gente começa a falar de um início de uma transformação cultural. E como é que a gente consegue dar maior celeridade nessa transformação? Por meio, basicamente, de treinamentos e treinamentos que façam sentido. Não adianta um especialista falar sobre o tema de uma forma que não faça sentido para o dia a dia daquela pessoa. E, claro, após esse treinamento constante, a gente precisa ter uma comunicação clara e assertiva. Então, não adianta falar que, olha, agora a Lei Geral de Proteção de Dados obrigou a não compartilhar senhas, se para aquela pessoa ela não entende o que pode acontecer se ela compartilhar aquela senha. Ou seja, você sabia que até um dado da sua filha que está no SUS poderia ser exposto e ser utilizado de uma forma indevida? Então, faz muito mais sentido para a pessoa. Então, eu penso que para a gente priorizar o aculturamento das organizações em relação ao tema, a gente tem que começar pelo básico, ter um pouco mais de controle, a partir daí ter medidas de treinamento, comunicação e o monitoramento, porque daí a gente fecha esse ciclo em que a gente deu início de uma forma mais básica e acaba depois acompanhando por meio até de comitês multissetoriais. Então, eu penso que esse é o caminho mais seguro. Perfeito, Bruno. É a importância, né, do planejamento que a gente tanto fala, né, no Sistema Único de Saúde, a questão da formação, a prática e o monitoramento. Bruno, outro ponto importante é a necessidade da interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados em conjunto com outras legislações que estão vigentes. Por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Não é incomum que muitas secretarias municipais de saúde recebam pedidos, recomendações ou até mesmo determinações, né, de divulgação de filas, considerando as inúmeras legislações vigentes, né, e que elas precisam ser interpretadas de forma conjunta, porque não há uma sobreposição entre essas normas. De que forma lidar com esse tipo de situação, esse tipo de pedido, determinação, recomendação, né? Uma das primeiras aulas que a gente tem de direito na faculdade, eles nos ensinam que quando há dois princípios conflitando, a gente não pode excluir, a gente tem que ponderar. Então, quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já existiam inúmeras legislações que tratavam de alguma forma sobre o tema, inclusive a Lei de Acesso à Informação. Então, eu penso que a LGPD ela não veio para excluir qualquer tipo de legislação. Ela veio para complementar alguns pontos que ainda estavam, de alguma forma, não sendo tratados de uma forma adequada. Nesse caso, a gente está conflitado entre dois princípios.
de um lado, o princípio da transparência, quando a gente tem um interesse público, que é o caso da Lei de Acesso à Informação, e de um outro lado, a gente tem o princípio de resguardo da privacidade, principalmente dos pacientes que muitas vezes estão na fila do SUS aguardando algum tipo de procedimento. Então, nesse caso, eu vejo boas soluções. Exemplo, a gente poderia divulgar essa lista, mas sem conter o nome completo, sem conter a imagem, sem conter o número do cartão nacional de saúde. A gente poderia, por exemplo, colocar as iniciais do nome e do sobrenome e os 3 primeiros dígitos, por exemplo, de algum documento oficial que pudesse identificar a pessoa. Então, são casos que a gente pode resolver de uma forma inteligente, dentro da lei, e não prejudicando a Lei de Acesso à Informação. É muito comum que, principalmente, o Ministério Público trate de algumas recomendações nesse sentido, e algumas respostas são, olha, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu não posso mais fornecer esse tipo de informação. Isso não é verdadeiro, como a gente falou, e principalmente as procuradorias ou especialistas que podem apoiar os gestores a tomar a decisão, a gente precisa estar se ponderando, e essa é uma solução muito inteligente. Tratar de uma forma que não viole a Lei de Acesso à Informação e também não viole a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É o efetivo equilíbrio dos valores, né? Que também é um grande desafio, até porque ao receber esse tipo de pedido de compartilhamento ou divulgação, a gente também vai precisar observar quem é que fez o requerimento, qual será a finalidade, se os outros requisitos da norma, né, estão ali claros e evidenciados para trazer segurança também no atendimento de eventuais pleitos. Bruno, ainda tratando dessas questões normativas, a Constituição Federal ela traz, né, no seu bojo a previsão de que as instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, né, através de contratos, convênios, considerando essa questão e que, obviamente, os contratos precisarão estar adequados, né, quando ocorrer do prestador, da natureza do serviço realizado por determinado prestador, gerar a necessidade de compartilhamento de dados pessoais, o que não poderia faltar nesses instrumentos, né? Vamos trazer aqui um pouco do que precisa obrigatoriamente estar previsto nesses contratos para trazer uma efetiva segurança no momento que esse compartilhamento é realizado. Inicialmente, a gente precisa ter uma formalização. Em alguns municípios, a gente percebe assim, não, mas tem um ato do prefeito, tem um decreto que permitiu o compartilhamento de dados. Não é recomendado. De alguma forma, a gente percebe que o prefeito e até mesmo o secretário municipal de saúde pode ficar exposto. Então, o primeiro passo é formalizar, seja por meio de um contrato, de um convênio ou de qualquer instrumento semelhante. O segundo ponto que a gente não pode abrir mão é a finalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de alguma forma, obrigou o gestor a transcrever ou, de alguma forma, descrever a finalidade pública daquele objeto. Então, não adianta falar que é para a execução de políticas públicas de uma forma genérica que aquele contrato, convênio, não terá validade. Então, a LGPD é muito clara. Além da formalização, a gente precisa ter uma finalidade específica de política pública e não apenas ter políticas públicas. Então, esse é um segundo ponto muito importante. Terceiro, base legal. Não adianta compartilhar dados se a gente não tiver uma base legal. Dados pessoais sensíveis, artigo 11 da LGPD. Então, qualquer uma daquelas bases, elas precisam ser observadas e não necessariamente o consentimento. Tem muito gestor que diz, é um dado pessoal sensível, então para compartilhar dados eu preciso do consentimento da pessoa. Não é o caso. A gente tem a política pública como uma forte base legal. Então, eu diria que o terceiro ponto é definir a base legal. O quarto, mas não menos importante, é justamente prever a duração daquele compartilhamento. A Lei Geral de Proteção de Dados exigiu que tivesse um prazo determinado e não um prazo que de alguma forma fosse infinito. Ou seja, o prefeito de alguma forma participou da assinatura daquele convênio, o secretário municipal de saúde também, então está valendo por tempo indeterminado. Não, precisa ter um tempo determinado. Quinto passo, para a gente não esquecer, medidas de segurança em caso de algum tipo de incidente à segurança da informação. Olha, se na instituição privada, por exemplo, ocorrer algum tipo de vazamento de dados, o que fazer? Para quem comunicar? Como agir? Quais são as medidas que a gente vai ter, sejam elas técnicas de informação ou sejam elas administrativas? Então, isso também precisa estar muito claro no contrato. Um outro ponto, transparência e possibilidade do titular de dados poder exercer os seus direitos. Ou seja, não adianta simplesmente eu não dar de alguma forma publicidade a esse contrato
e não adianta também eu não possibilitar que, por exemplo, eu, que tenho algum tipo de dado pessoal compartilhado, que eu não possa vir exercer algum direito. Então, isso é muito importante. Tem outras medidas, mas eu diria que essas seriam as principais. E aqui fica uma dica. Se atrás a gente falou de um documento chamado Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais, a LGPD previu um outro documento chamado Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, ou seja, se de alguma forma a gente tem um alto risco envolvido naquele compartilhamento, seria muito importante que os gestores que participaram daquele contrato pudessem de alguma forma dimensionar o potencial risco desse compartilhamento por meio desse documento. Então é muito comum, para que os gestores tenham mais segurança no compartilhamento, que a gente tenha a elaboração desse documento, para que a gente coloque, olha, esse é o risco, caso aconteça, vai acontecer outra situação, a gente prevê eventualmente responsabilidade subsidiária, solidária. Então, esse é um documento muito importante para os gestores antes do compartilhamento e não depois. Então, de uma forma bem assim geral, eu penso que essas são as principais situações que devem estar previstas em contratos e convênios, e essa é uma dica importante. Não deixe de refletir sobre a elaboração desse relatório. Bruno, onde eu acho? Também no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem documentos muito ricos, simples de lidar e que de alguma forma ajudam aí os gestores. E uma importante cláusula, né, também que vai precisar constar, vai estar atrelada justamente à segurança, que é a questão da confidencialidade. Né? A confidencialidade no que se refere àquele material que está sendo compartilhado para o atendimento específico daquele objeto. Né? E até mesmo a previsão de descarte após, né, o alcance desse objetivo que foi convencionado entre as partes. Caminhando para o nosso encerramento, Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as lacunas pendentes de regulamentação na área da saúde. Bem, basicamente eu vejo duas grandes lacunas, principalmente em relação à área da saúde. A definição do que são dados pessoais de saúde ou relacionados à área da saúde, a legislação ela não foi clara nisso, ela simplesmente colocou que dados pessoais relacionados à saúde têm a ver com dados pessoais sensíveis, mas em nenhum momento ela colocou quais seriam esses dados. É claro que a gente tem uma base mundial que a gente pode estar, se baseando para poder interpretar, mas essa é uma grande lacuna. E a outra lacuna que, para mim, é uma das principais, se não a principal. Qual é o conceito de política pública? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não trouxe esse conceito do que é uma política pública ou do que são políticas públicas. Então, a gente precisa se valer do direito administrativo para interpretar o que são políticas públicas. Porque, no final das contas, se a gente entender que tudo que é relacionado à saúde pública são políticas públicas, a gente vai compartilhar tudo. E não é essa a intenção da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu penso que essas são as duas grandes lacunas. Então, normalmente, a gente recomenda que se olhe boas práticas do ponto de vista de obrigações voluntárias, como, por exemplo, a ISO 27001, que já está no mercado há mais tempo, a ISO 27701, e, claro, ter 3 princípios em mente que a gente não pode esquecer. Primeiro, transparência. Então, em todo momento, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em relação ao setor público exigiu transparência. E repetindo, transparência não significa divulgar tudo com nome e imagem, tem que tomar um cuidado. Segundo, finalidade pública. E terceiro, execução de políticas de interesse público e não privado de qualquer gestor. Então, penso que se de alguma forma os gestores e os colaboradores buscarem essa forma de trabalhar, com certeza estarão num caminho muito seguro. Fica muito claro que nós temos um longo caminho a trilhar, mas certamente o aprofundamento dessas discussões, o investimento na formação dos profissionais sobre a temática são passos muito importantes para que nós consigamos efetivamente implementar a LGPD, né, na ponta. Eu gostaria, Bruno, de agradecer imensamente a sua participação. Eu que agradeço. Se a gente tivesse que deixar um recado, é o básico bem feito. Não se esqueçam da transparência, da finalidade pública e, principalmente, de trazer segurança aos titulares de dados. Afinal, não existe compartilhamento de dados de robôs, mas existe sim de pessoas físicas que tem que se ter um cuidado muito maior. Eu agradeço e espero que a gente em breve esteja em outros programas. Muito obrigado. Muito obrigada e muito obrigada também a você que está nos assistindo. Até breve.